bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Neste dia 19 de outubro, dia de São Pedro de Alcântara, frade franciscano, vamos juntos semear a presença de Deus e deixar que a sua palavra floresça em nossa vida, mente e coração. Que o Espírito Santo nos dê luz para entender a palavra de Deus e coragem para colocar em prática cada ensinamento em nossas decisões diárias. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, nesse domingo, vamos deixar que a palavra de Deus toque o nosso coração. Neste evangelho, Jesus nos conta a parábola da viúva, que insiste diante de um juiz até ser atendida. O texto já nos dá uma pista sobre o caráter do juiz. Diz que ele é injusto. À primeira vista, pode ser uma parábola bem provocativa, despertando diferentes interpretações. Mas é uma história bem simples, e essa história revela uma das verdades mais profundas da vida espiritual: a força da oração que não desanima. Olhamos dois personagens centrais dessa história: o juiz e a viúva. O texto diz que o juiz não temia Deus e não respeitava homem algum. Essas palavras destacam a índole dele: um homem sem princípios, à margem de toda a lei e principalmente à margem de todos. Podemos dizer que ele não respeitava a dignidade dos pobres e atende o pedido da viúva apenas para se livrar dela. O segundo personagem é a viúva. Sabemos que no tempo de Jesus, as viúvas eram a expressão da pobreza, da vulnerabilidade, de abusos, e viviam sozinhas e desamparadas, sem proteção de alguém. Geralmente, elas estavam à margem da sociedade, não tinham ninguém para defendê-las. Jesus, ele mostra que a pobre mulher usava sua voz para clamar por justiça a um juiz, olhem só, a um juiz que não temia a Deus e sem sentimento humano. Ela não desiste, mesmo quando o juiz se recusa a atendê-la por muito tempo. Essa viúva, ela se torna um exemplo de fé, um exemplo de perseverança. Lucas, ele ressalta o convite de confiar em Deus e traz como chave da parábola a sede de justiça. No texto, a expressão fazer justiça, ela se repete 4 vezes, chamando a atenção para a insistência da oração e para o cuidado de Deus com os pequenos e humildes.
Então, vamos destacar 2 pontos desse evangelho. Primeiro, rezar sempre e nunca desistir. Diferente do juiz injusto, que cede apenas para se ver livre, da insistência da viúva, Deus, ele age de modo diferente. Age com amor e fidelidade. Ele não se cansa de ouvir o clamor dos seus filhos e sempre faz justiça no tempo certo, porque escuta com ternura e age segundo a sua vontade, a sua misericórdia. Essa viúva, ela representa todos os simples, os pequenos, os humildes, aqueles que lutam, que sofrem e continuam acreditando na justiça de Deus. Porque, olha só, se até um juiz injusto cede o pedido da viúva, quanto mais Deus, que é justo e misericordioso, ouvirá o clamor de seus filhos. Segundo ponto, a fé que resiste no tempo. Jesus, ele conclui a parábola, seu evangelho, com uma pergunta que toca o centro de nossa fé, que é: mas quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Essa pergunta nos convida a olhar para dentro de nós e pensar e refletir: como está a minha fé? Tenho confiado que Deus age mesmo no silêncio? Então, gente, ser perseverante na oração significa acreditar que Deus está presente mesmo quando não o sentimos. Que a nossa vida de oração seja como a da viúva, firme, persistente e cheia de confiança na justiça e misericórdia de Deus. Então, a partir desse texto, vamos fazer uma prece. Uma prece pedindo ao Senhor por todos nós, para que a nossa fé não se abale diante das dificuldades, diante dos nãos que nós recebemos, e que possamos encontrar coragem para pedir ajuda e que a justiça e o amor de Deus se manifestem em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades e em todos os lugares onde a dor e a necessidade se fizerem presente. Gente, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Pela intercessão de São Pedro de Alcântara, que o Deus da esperança nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e um bom início de semana a todos.